Você já ouviu falar em ESG? Agora, o governo do Espírito Santo prepara uma formação sobre esse tema para lideranças. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. Secretário, bem-vindo aqui aos estúdios da ES Brasil para falar um pouco com a gente sobre como surgiu essa ideia desse curso que começa agora a ser dado lá na ESESP. Muito bem, Kikina. Satisfação estar aqui com vocês, do ES Brasil, falando sobre essa temática que é tão importante, Ela não é tão popular, porque as pessoas conhecem pouco o tema, mas com certeza elas já compraram produtos com base nessa tendência, que é uma tendência global, o ESG, que foi inclusive tema da última revista de vocês, ES Brasil, fez uma revista inteira sobre ESG, em que eu tive a oportunidade de participar, dando opinião, no artigo de opinião. O que a gente pode dizer sobre esse tema? Esse é um tema global, é uma pauta que surgiu já tem algum tempo, de uma iniciativa no contexto da ONU, das Nações Unidas, que foi um desafio feito pelo Kofi Annan lá atrás, quando então secretário-geral da ONU, às instituições financeiras, para que elas implementassem medidas de preocupação social, ambiental e de boa governança ao seu cardápio, à sua forma de agir, ao seu agir, na verdade. E esse desafio feito lá atrás, ou seja, o ESG ela é uma pauta que nasceu de forma privada, não tem a ver com os governos, ele é um desafio para o mundo privado, ela cresceu muito, se impulsionou pra caramba, e ela se tornou uma pauta que faz com que o empresário tenha um mercado maior, se ele for sustentável, que os empreendedores e os investidores tenham mais lucros se eles tiverem preocupação com a questão socioambiental, e que com isso esse nome ESG passe a movimentar globalmente cifras bilionárias. Então, por isso que o Estado passa a ver essa temática como uma temática muito importante. E como é que é preparar as lideranças públicas nesse tema? Porque quando fala em governança, a gente até associa, mas a parte ambiental e social. Muito bem. Bom, para começar, deixa eu explicar a minha presença no tema, Eu sou secretário de Estado de Controle e Transparência. Então, as pautas que estão conosco são as pautas da integridade, do controle, da auditoria, da transparência propriamente dita. Então, são pautas muito ligadas, explicando a expressão ESG agora. O ESG vem da preocupação social, ambiental e da boa governança, Então, são as letrinhas, O E representa lá no inglês o environmental, que é a preocupação ambiental, o S vem do social e o G vem da boa governança. Então, esse G da governança tem uma parte dos pilares dele dentro da secretaria que eu ocupo, que é a Secretaria de Controle e Transparência. E a partir daí, nós identificamos primeiro que o governo do Espírito Santo ele tem uma alta presença no ESG. Por quê? Por razões naturais, primeiro, o governador Renato Casagrande, engenheiro agrônomo de formação ele lidera essa pauta nacionalmente, liderando o consórcio dos governadores, o consórcio Brasil Verde. Então, é muito comum o governador Renato Casagrande representar todos os governadores do Brasil em eventos internacionais ligados à pauta da sustentabilidade. A partir daí, e considerando que o Espírito Santo é signatário de vários acordos, um deles é a Corrida para o Zero, que é para zerar a emissão de carbono, mas também de outros compromissos ambientais, surgiu essa ideia de poder capacitar lideranças do Estado para entenderem essa pauta e como que ela pode desdobrar para fomentar, para melhorar o entendimento também nas empresas, de como essa pauta ela é utilizada. E um desses pilares seria o quê? A capacitação. Então, nós estamos trazendo ao Espírito Santo, esse curso está acontecendo nesse momento, talvez alguns dos 8 a 10 principais professores nacionais sobre essas temáticas, para fazer uma imersão com profissionais do governo do Espírito Santo na sala de aula, com 110 horas aula, São aulas que vão acontecer em locais diferentes e a gente vai inserir nessas salas de aula alguns personagens da iniciativa privada e do terceiro setor. Para quê? Para que futuramente o governo do Espírito Santo também consiga ser o primeiro do Brasil a ter um comitê público-privado de ESG, debatendo esses temas com a iniciativa privada, com o terceiro setor e com isso impulsionando produtos capixabas ao mundo todo. A ideia é que esse curso ele fique permanente ou é uma turma, digamos, única? E quantos líderes estão lá fazendo o curso? Perfeito. Bom, a gente está fazendo algumas etapas de entregas, né? A primeira etapa aconteceu cerca de 3 anos atrás, quando o nosso estado foi o primeiro do país a ter um painel ESG, ou seja, o estado pegou todos os projetos estruturantes, que eram 323 naquele momento, e criou um painel dinâmico em BI, em que todos aqueles projetos tinham uma leitura deles à luz do ESG.
Então significa na prática que nós estudamos os projetos para dizer qual que era a incidência de cada projeto estruturante do Estado na parte social, na parte ambiental e na parte da boa governança. Foi uma primeira oportunidade de o Estado protagonizar a temática. De lá para cá vieram várias outras novidades, né? Não só a liderança do governador no consórcio Brasil Verde, mas também a criação do Fundo Soberano, que ganhou premiação como o melhor fundo da América Latina e terceiro melhor do mundo, né? Que permite ao Estado o investimento em infraestrutura para o futuro. Né? Aquele dinheiro do petróleo que era gasto no dia a dia, ele passa a ser gasto com aquilo que vai fomentar um futuro melhor para os capixabas. Teve também o Fundo de Descarbonização, né? Que é para permitir uma transição energética justa e patrocinada pelo Estado, e várias outras novidades em várias áreas. E agora a gente entende que é o momento de capacitar, de trazer 40 lideranças do governo do Estado para a sala de aula, e eles saírem dali, depois de 110 horas aula, com conhecimento para poder compartilhar e impulsionar o nascimento de políticas públicas com muito mais pertencimento a essa temática. Essas lideranças, elas são do nível secretariado ou funcionário de carreira? Eu tive a oportunidade de fazer o convite para cada secretário pessoalmente. Eu visitei eles para mostrar a importância do curso, né? Todos eles queriam fazer o curso, é incrível. Mas a agenda não permite, né? Então eu pedi que aqueles que não pudessem fazer o curso, que eles colocassem para fazer o curso algum servidor ligado à criação da política pública naquela pasta e que pudesse fazer essa interação, né? Então essa é a tendência. A tendência é ter lá ou o alto dirigente ou alguém que está presente na alta direção do órgão. Certo. E depois desse curso, qual vai ser o próximo passo? Então, exatamente. A expectativa é que a gente saia desse curso já com nomes da iniciativa privada, nomes do poder público, nomes do terceiro setor, que vão formar um comitê público e privado para olhar essa questão do ESG à luz da boa prática, mas à luz do conhecimento também. Então, vamos dar um exemplo importante nesse momento. Uma medida que foi tomada pelo governo americano, todos sabem disso, né? Está na nossa pauta diária, do governo Trump, de aplicar alíquotas totalmente desarrazoadas a produtos brasileiros. Esse é um risco para o produto brasileiro, mas se o produto brasileiro tiver como entrar em outros países, esse risco ele começa a diminuir, né? E com a pauta ESG aplicada a vários países do mundo de forma muito prática, é importante a gente lembrar que o café capixaba, as rochas ornamentais capixabas ou qualquer outro produto capixaba, ele vai ter mais mercado se ele tiver selos de sustentabilidade, né? Então esse é o momento em que quanto mais a gente ensinar o pequeno produtor, o médio produtor, né, o grande produtor, os empresários a essa pauta ESG, ele vai entender que ele precisa ter relatório de sustentabilidade da empresa dele e que isso abre mercado. Então, é um aprendizado conjunto, a gente vai trazer iniciativa privada também. Nós colocamos no curso Sebrae, convidamos FINDES, convidamos os outros poderes do Estado, o Legislativo, o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas. O objetivo é que todos entendam da pauta e nos ajudem, a FEComércio está no curso também, e nos ajudem depois a impulsionar esse tema. E, secretário, saindo um pouquinho desse tema, vamos falar da sua pasta, né? Controle e transparência. Um assunto que já esteve, não saiu de moda, lógico, porque não podemos deixar isso perder a importância. Mas parece que hoje em dia está menos visível esse tema. Existem algumas pautas, né, que elas só ficam em evidência quando algo de muito ruim acontece, né? Então eu acho que não estar em evidência é uma notícia muito boa, né? Significa que a gente não tem grandes traumas acontecendo relativos a desvio de recurso público, né? O Espírito Santo, assim, eu resumiria, Kikina, dizer que o Espírito Santo aprendeu muito com o que aconteceu há pouco mais de 20 anos, né? O Espírito Santo foi o patinho feio do Brasil, teve grandes casos de corrupção. O Brasil também teve muitos casos de corrupção, há poucos anos, e isso tudo fez com que a gente tivesse a pauta da corrupção naquele momento efervescente, né? Mas infelizmente o Brasil vive de prioridades, né? Hoje a prioridade volta a ser segurança pública, saúde, educação, né? Outras pautas que são importantes também, né? Mas que ficam mais evidentes, né? Conforme a criminalidade cresce. O fato é que o Espírito Santo, o governo do Estado do Espírito Santo hoje consegue estar frequentemente entre os estados com mais transparência, com menos casos de corrupção, né? Isso fica evidenciado, por exemplo, quando nesse momento o nosso estado ele é o líder em vários rankings de transparência, como o da Controladoria Geral da União, como o da Transparência Internacional, que é um índice de transparência e de governança, e é o estado que mais aplica a lei anticorrupção no Brasil. Então, é um estado pequeno, mas nós temos mais casos de aplicação da lei anticorrupção do que São Paulo, do que Mato Grosso, do que Minas Gerais, do que Paraná, né? Ou seja, o dever de casa é feito no dia a dia. E a corrupção,
ela é um mal que tem que ser combatido diariamente, você não tem que esperar um grande caso acontecer, né? Então, felizmente, a gente tem essa informação para trazer, né? O Espírito Santo é um estado que tem feito o dever de casa. Isso engloba os 78 municípios também? Os municípios capixabas, eles têm um fato muito importante acontecendo nesse momento. O Espírito Santo é o único estado do país que tem uma entidade do terceiro setor, no caso uma ONG chamada Transparência Capixaba, a qual eu já pertenci, que fiscaliza todos os 78 municípios em transparência. A entidade que faz isso nacionalmente, que é a Transparência Internacional Brasil, ela tentou fazer isso em todos os estados. Mas, por incrível que pareça, só no Espírito Santo eles conseguiram uma entidade parceira capaz de fazer essa avaliação de transparência dos municípios, e ela ainda se aliou a uma entidade que é bastante atuante também, que é o Espírito Santo em Ação, uma sociedade empresarial. Então, assim, eu acho que foi uma parceria muito boa, muito positiva, porque agora o Espírito Santo passa a ter seus municípios sendo avaliados em transparência e em governança por duas entidades que não são do Estado, que são praticamente o cidadão fiscalizando o poder público, que é o que a gente recomenda que aconteça. E esse caminho está bem pavimentado, acredito que a gente não tem como retroceder, né, secretário? A gente faz o trabalho para que não tenha retrocesso, né? Mas assim, eu costumo dizer que isso é uma frase bem célebre na política, que o custo da democracia é a eterna vigilância, né? A gente tem que vigiar, tem que votar, mas depois tem que vigiar também. Então eu acho que é por aí, o trabalho não acaba nunca, é preciso estar de olho. Secretário, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da AS Brasil. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição para discutir temas bons como esse. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.